Bom dia, meus caros amigos da hotelaria. Estamos aqui mais uma vez na 9ª edição desse ano de 2025 do nosso podcast Grupo Gestores da Hotelaria. Tivemos um breve intervalo aí de alguns dias desde o último podcast e agora vamos retomar a nossa programação normal. Temos um card aí de convidados bastante expressivos para as próximas edições. Aguardem a 50ª edição do nosso podcast que vem aí. Essa é a 46ª edição. Estarei de novo, mais uma vez aqui sozinho hoje, uma vez que o nosso amigo, meu irmão e parceiro, Marcos Valério, está numa missão junto com a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação no Rio de Janeiro, do nosso querido Alexandre Sampaio, presidente, a quem agradecemos repetidas vezes, aqui no podcast, o apoio e incentivo da nossa iniciativa do nosso podcast. Também agradecendo a BHMG, na figura da Flávia Badaró, minha amiga, os nossos parceiros empresariais, que é a RenTV, a Saga System e a G3 Hotelaria. Hoje estamos aqui com uma pessoa muito querida, uma pessoa com quem eu tive a satisfação de atuar juntos, já na hotelaria, em um passado não muito distante, 2016, para ser mais exato, que é o grande amigo e atualmente é Country Manager, ou seja, ele é o Head de Operações e Desenvolvimento da BW, como muitos vão lembrar, Best Western Hotéis e Resorts. Exatamente. Ricardo Manarini. Ricardo, um prazer receber você aqui no nosso brinde, embora seja com água, porque Sim. nós estamos um dia em plena quarta-feira de manhã. Melhor, né? Melhor assim, né? Exatamente. Então, não podemos brindar, ainda. Sim, mais tarde, quem sabe, Exatamente. Vamos lá, né? Mas Ricardo é atualmente, como eu disse, já há alguns anos, ele vai contar um pouco a sua história, de como ele chegou a esse desafio tão importante, tão significativo, que é comandar uma rede hoteleira de tamanha tradição na hotelaria. Ela foi fundada em dezembro, a BW, Best Western, vai completar 80 anos de existência. Ela foi fundada em 1946, nos Estados Unidos. A sede é em Phoenix, no Arizona. E hoje tem aí, sob sua licenciamento em modelos diferentes, 4.700 hotéis espalhados pelo mundo, e com planos de desenvolvimento bastante robustos aqui para o nosso país, para o Brasil e também a América Latina, com certeza. Ricardo, é muito bom estar com você aqui. É um prazer todo meu. Prazer é uma honra, Marcos. Ainda mais estar com um amigo aí de longa data do mercado, uma pessoa que a gente reconhece aí como especialista aqui somente no mercado mineiro, não só brasileiro, mas em Minas aqui. Enfim. A gente faz um trabalho aí de relacionamento, de networking muito interessante, Graças a Deus, em função das ferramentas digitais, a gente consegue extrapolar as nossas fronteiras hoje de Minas. Exatamente. Estamos aí abraçando o Brasil, nessa coisa aí dos gestores da hotelaria. Também contribuo aí com a redação de conteúdos impressos, para alguns portais de hotelaria, falando de assuntos diversos. Entre eles também o desenvolvimento hoteleiro, que é exatamente, vamos dizer assim, a sua veia. Você tem uma história na hotelaria passando por várias etapas. Sim. Quando eu te conheci, você era comercial. Sim, exatamente. Você era comercial e, por sinal, muito bom, Fazia um trabalho na IHG em São Paulo. Isso, exatamente. Eu, na época, fui convidado pelo Paco Garcia para assumir o Holiday aqui de Belo Horizonte, que nós trouxemos, eu e Zé Aparecido Ribeiro, por nossas mãos, a bandeira Holiday chegou a BH e logo em seguida nós tivemos esse período aí de interação que foi muito interessante. Mas, Ricardo, como é que você chegou quando e como você chegou à hotelaria? Repetindo a pergunta que o Marcos Valério faz a todos os convidados. A hotelaria que te encontrou, que te picou, ou a mosca da hotelaria que te picou, ou você que foi atrás da hotelaria? Olha, já respondendo diretamente essa pergunta, foi a mosca da hotelaria que me picou. E você sabe, depois que é picado, você não consegue mais sair, né? Bom, mas antes disso, mais uma vez, obrigado pelo convite.
É uma honra participar aqui do podcast. Acompanha aí o podcast, via os últimos, inclusive, também, só com, enfim, grandes nomes da hotelaria. Então, muito me honra aí poder também fazer parte desse hall de convidados. Como eu disse, assim, aquela coisa, Martin, quando eu penso em Minas, penso em BH, me vem muito, obviamente, tem alguns nomes que me vêm à cabeça e um dos nomes que vem sempre é o seu. Então, é aquela coisa, se eu estou em Minas e vou falar de hotelaria, logo eu falo, não, preciso conversar com o Martin antes para entender pouquinho como as coisas estão funcionando por lá, né? Então, e não adianta, né? A gente acaba, o mercado é muito grande, né? Tem muitas peculiaridades em cada mercado, né? Então, é importante sempre ter alguém realmente que a gente confia e de referência para a gente poder questionar. Mas quando foi que você começou na hotelaria? Eu comecei efetivamente na hotelaria em 2009. Assim, foi um pouco curioso. Eu estava num processo de transição de carreira, estava numa outra empresa, enfim, por uma série de motivos eu comecei a sondar o mercado. E um headhunter que, enfim, era muito próximo, ele comentou comigo de uma posição numa rede internacional de hotéis para fazer desenvolvimento de hotéis. E até então, nunca, para ser muito honesto, eu nunca tinha pensado na hotelaria. E ele falou, Ricardo, não sei, eu tenho a impressão que quando me passaram a posição, me veio você à cabeça. Então, eu acho que vale a pena você bater um papo com o responsável por essa posição e tal. E foi aí que encontrei o Salo Smalets, numa passagem dele por São Paulo. Ele era uma pessoa que viajava a América Latina inteira, estava baseado em Miami, e ele falou, olha, eu estou aqui em São Paulo, você me encontra era um domingo de manhã. E aí fui encontrá-lo ali no Intercontinental, em São Paulo. Alameda Santos. Na Alameda Santos, exatamente. Acabou de ser vendido e vai ser reformado, um ícone da hotelaria paulistana. Exatamente. E aí tive a oportunidade de conversar com ele. Um papo que era para ser 1 hora, durou 2 horas. E veio aquela sensação, falou, é isso que eu quero fazer, né? E levou mais um pouquinho, um tempo ali o processo. E aí fui convidado para assumir a posição de gerente de desenvolvimento na IHG, para desenvolver todas as marcas, tanto para franquia quanto administração, no Brasil inteiro. Isso em 2009? Isso em 2009, meados de 2009, lá para final de julho de 2009. E aí me juntei à equipe com o Eduardo Camargo. Nosso queridíssimo Eduardo, com quem eu trabalhei com uma pessoa que está aqui no estúdio, que eu faço questão de citar, que é a Cláudia Godoy, querida. Sim, trabalhamos juntos, eu, Cláudio e Eduardo, em Posadas. Isso, exatamente. Na Rua Augusta, no escritório lá do corporativo, no 2º andar. Outro dia estive em São Paulo, ali próximo, e tive a satisfação de estar em frente. Hoje é uma faculdade, né? Exato. Não é mais hotel. E assim, me vem aquela lembrança. Isso tudo aconteceu em 2002, viu, Ricardo? 2002 a 2004, até eu abri o CISA da Paulista, a um quarteirão dali. E então é muito bom que você esteja aqui com Cláudia Godoy aqui em BH, né? Cláudia é a nossa mais nova contratada aqui também do time. Eu vou contar um pouquinho mais dos nossos planos também, Sim, aí um pouco mais para frente. Mas enfim, a gente conseguiu trazer a Cláudia para fazer parte da nossa equipe. Um grande reforço. E aí você, então, junto com o Eduardo Camargo... Junto com o Eduardo Camargo. Vocês vão a campo. E assim, Eduardo, costumo dizer, Eduardo foi um mentor para mim na hotelaria, um professor na hotelaria. Foi com ele que eu aprendi muita coisa do mercado hoteleiro em geral, então tenho um carinho imenso aí por ele. Enfim, e realmente aprendi muito com ele. Então, comecei a minha história na IHG. Como você diz, assim, quando você entra na hotelaria, na verdade, a hotelaria entra em você, né? No final do dia, né? E isso, quer dizer, vamos contar aí já mais de 15 anos, 16 anos nessa estrada. E, bom, como você bem sabe, né? E até pelo envolvimento que você teve, inclusive aqui, né? Em trazer a marca Holiday Inn para Belo Horizonte. Enfim, é uma rede
magnífica, né? Uma escola, né? Uma escola, assim, a gente realmente, assim, ela foca muito no aprendizado dos profissionais. Então, quer dizer, realmente foi uma escola, para mim, enfim, fundamental para eu estar onde eu estou hoje, né? Inclusive fundador de International Hotels Group, IHG, na frase de Cameron Wilson. Que a gente aprende no primeiro dia quando a gente trabalha na rede, né? Exatamente. Quais os principais atributos para um hotel, na visão de Cameron Wilson. Ele uma vez parou uma entrevista coletiva para responder essa pergunta. Ele disse lá em alto e bom som, número 1, localização. Número 2, localização. Número 3, localização. Anotaram? Todo mundo lá. E até hoje isso é verdade, né? Isso não tem como. Se você não tem uma localização que é matadora, que é a única, assim, você vai sobreviver, né? Se você estiver numa localização que não é tão boa. Se você estiver numa localização ruim, você vai passar maus bocados, porque o mercado sempre vai valorizar a localização, que vai trazer mais conveniência. Existem alguns exemplos cliente, que às vezes o hotel não está bem localizado inicialmente, né, quando ele é concebido, projetado, construído, e de repente alguma coisa acontece em volta dele, chega alguma coisa, um aeroporto que não estava previsto, chega uma indústria, e de repente a localização passa a ser boa. Passa a ser boa. Sim, existe uma série de casos, acontece. Não é raro, mas acontece. Raro, mas acontece, não vou dizer que acontece muito, mas exato, né? Exato. Mas acontece. Mas acontece. Não, tem N casos que realmente... É que no Brasil o desenvolvimento às vezes acontece um pouco diferente ao redor do mundo. Normalmente o hotel ele entra depois que o local, a demanda já tem ali, você já tem os principais vetores de demanda ali estabelecidos, e você consegue realmente visualizar e olhar, olha, tem X no room nights aqui disponíveis dentro desse mercado que dá para você atacar, e aí sim você vai lá e desenvolve o hotel. Aqui no Brasil, na verdade, olha, tem um plano de que vai ter X room nights ou vai ter uma demanda X aqui nesse mercado e o hotel vem antes. E aí a gente já sabe a história, né? No final acaba aquele hotel levando muito tempo para poder viabilizar ou às vezes não viabiliza. Nós temos um caso, um case famoso aqui no nosso quintal aqui na Grande BH, que é de Contagem, que é o antigo Brasilton, hoje atual, que inclusive vai reabrir agora em julho, pelas mãos da Summit Hotels, nosso querido Rui Show, um abraço para ele. É um hotel que foi feito em função da Fiat. Veio a fábrica da Fiat, a planta, começou, né, foi assinado o contrato com o governo de Minas à época. Começaram a construir a fábrica, que não era o que é hoje, né, ela foi sendo expandindo. E alguém um dia falou, bom, mas e onde que os nossos executivos italianos irão se hospedar? Quando estiverem, vão passar uma longa temporada na cidade. Sim. Para fazer a implantação. Aí alguém lembrou, não, temos que ter um hotel. Belo Horizonte, os hotéis ficavam todos no centro. Na época, a hotelaria de BH era a região centrão. Nem Savassi existia ainda como mapa de hotelaria. E é uma distância, trânsito considerável, né? Pegando aí a Avenida Amazonas até a Fiat, é uma longa distância. Daí surgiu o projeto de um hotel de 150 apartamentos, que acabou virando Brasil. Então foi pintado de azul e branco, das cores da Fiat. Olha só. As portas eram o azul, tom, logo Fiat. E aí teve aquela história, mas vai atender só a Fiat? Vai sobreviver só com um... Obviamente que a Fiat tem uma gama de fornecedores, Magneti Marelli, enfim, uma série de empresas que acompanham, mas obviamente que ele não poderia trabalhar só em função de uma empresa, né? E assim houve um período de acomodação e até de um pouco de sofrimento em função disso. Sim. Depois que a italianada toda foi embora, e aí? Né? Sim. Aí mudou um pouco o foco do hotel, né? O perfil. Mas não para de pé, né? Enfim, tem N casos, né? Acho que um caso super recente também, conhecido, em Itaboraí,
né? O polo petroquímico. Que não saiu. Que não saiu até hoje. Eu lá, eu vi uns hotéis lá inacabados. Na época acho que eram 5, 6 hotéis, se não me falha a memória. 2 inacabados. E o detalhe são os que acabaram, né? Que foram entregues, né? E no final, zero. Enfim, ocupação muito baixa. Que não justifica. Em Pernambuco também tem alguns casos, lá por conta também da... Como é que você explica isso para o investidor, né? Exatamente. O cara que apostou, que investiu ali, botou dinheiro. E isso, a gente sabe, né? Quando a gente coloca, né, um investimento, né, é muito importante o fluxo, né, de retorno do capital ser forte no início. Se você já começa mal, até você conseguir recuperar, né, e ter uma TIR que seja realmente interessante... você acaba matando o investimento. Então, acho que isso diz muito hoje, um pouco, às vezes, um certo receio dos investidores em entrar na hotelaria. Porque você tem muita gente que sai machucada, e sai machucada porque entra no momento errado. Entra quando o mercado ainda não está... Acaba virando uma loteria, né? E aí vira aquela coisa, você fala, poxa, será que eu vou entrar no ciclo certo, no momento certo do ciclo ou não? E faz todo sentido depois para você ter o retorno do seu capital investido, né? Por isso que até tem uma máxima na hotelaria, né? Que geralmente quem vai ganhar dinheiro com a hotelaria é o segundo, terceiro investidor, né? Daquele ativo, né? O terceiro comprador, né? O segundo comprador, porque ele já compra com uma previsibilidade um pouco melhor e aí realmente entendendo como que está funcionando a curva, né? Eu vejo exemplos inúmeros disso que você falou. Vários investidores que compraram na primeira fornada, vamos chamar do hotel, foram frustrados nas suas expectativas de retorno, acabaram vendendo a unidade por um preço muito abaixo, até com deságio do que pagaram. Exatamente. Né? Até por menos do que pagaram após tempo de compra, ou seja, além de vender mais barato, ainda teve a perda da correção da moeda. E depois o segundo ou terceiro comprador que comprou ali na Bacia das Almas, esse começou a ter o retorno. Sim, exatamente. Então, o lema que quem chega primeiro bebe água limpa, no caso do investidor hoteleiro, da hotelaria, pode não ser verdade. Né? Sim, né? E aí, Ricardo, eu te pergunto, você como head e country manager do Brasil, de uma forte rede internacional, que tem executivos nos Estados Unidos e globais, no mundo inteiro, investidores, você coloca muito bem aqui na sua missão, que é você aplicar estándares das marcas e dos contratos, etc., adequando à realidade do mercado local. Como é que se explica isso? Como é que se explica esse modelo brasileiro com essas coisas estranhas, assim, que não são normais em outros países? Como é que você, quando interage com a matriz, né, um CEO da empresa, tal, como é que você explica isso? E assim, eu sei de vários que é difícil, às vezes, se fazer entender. Eles não conseguem entender muito bem essa lógica nossa no Brasil, desenvolvimento. Sim. É um desafio, de fato. Não é um desafio? Essa insegurança jurídica, desafio. Essa história que, né, é um contrato de longo prazo, às vezes é difícil de você emplacar, porque o brasileiro não aposta muito em longo prazo, né? Ele quer retorno imediato. Sim. É cultural. Como é que você lida com isso? Você veio com essa missão para a BW, exatamente. Eu acho que assim, eu tenho, aí voltando um pouquinho da minha trajetória para chegar nesse ponto, né? Para responder sua pergunta, enfim, passei 11 anos na IHG, né? E, de novo, uma super escola, uma super empresa internacional, um baita aprendizado. Mas a gente sofria muito realmente para conseguir implantar e desenvolver hotéis aqui no Brasil, justamente por esse descompasso entre padrões exigidos pela rede versus o que o mercado, de certo modo, aqui no Brasil aceita investir para poder atender a esses padrões, né? Então, sempre foi um grande desafio desenvolver, e isso é verdade não só para a IHG, mas também para as grandes redes também internacionais, e aí Marriott, ou Hilton e outras redes, enfim, que sempre tiveram um pouco mais de dificuldade para fazer essa penetração no mercado, umas questões de padrões, principalmente padrões de segurança internacional.
O safety é sempre uma barreira para, principalmente às vezes, americanas. Exatamente. Então, lá na IHG, eu, enfim, passei a ser diretor de desenvolvimento, depois vice-presidente regional de desenvolvimento, fiz uma passagem, aí, enfim, fiquei na empresa até a pandemia, né, até o início da pandemia. No final da pandemia, lá para o início de 2021, fui convidado para fazer parte da HCC. HCC, que é uma operadora hoteleira de Curitiba, né? Que tem como CEO o Elias Rodrigues, também uma fera do mercado hoteleiro. Também considero como um mentor em uma série de, enfim, de assuntos, né? Principalmente de operações e tal. Passei um tempo fazendo desenvolvimento também para eles de novos contratos de administração. Até então, eles faziam a gestão apenas dos ativos que eles tinham próprio, né, dos hotéis que eles têm em Curitiba. E entrei com a missão de expandir a rede, a operadora para outras cidades, né? E aí sim fazendo a gestão de hotéis de terceiros. E eu posso dizer também que a passagem pela HCC para mim foi fundamental e esse tempo que eu passei com Elias para, vamos dizer assim, me abrasileirar no mercado. Porque quando a gente trabalha numa rede como IHG e Marriott, Hilton, exatamente, etc., a gente entra muito naquele padrãozão, naquelas normas do compliance internacional. E eu posso dizer que quando eu entrei na HCC e conversando com o Elias em alguns casos, não, Ricardo, dá pra gente fazer assim. Eu falei, puxa, mas o risco é muito arriscado assim? Não, mas a gente faz dessa forma. Quer dizer, então eu aprendi muito com o Elias de como a gente pode, de algum modo ou de outro, se encaixar melhor no mercado brasileiro, né? E aí, com isso, né, no início de 2022, fui convidado para assumir a posição de Country Manager na Best Western. Hoje, BWH Hotels, né, que é o grupo, né, que abarca não só a Best Western Hotel Resort, mas também a World Hotels e a Sure Stay, que fazem parte também do grupo, né? E agora chegando para responder sua questão, então quando eu fui discutir, negociar a minha entrada na Best Western, na BWH Hotels, eu consegui trazer para a rede alguns pontos que eu achava que são fundamentais para a gente poder fazer um desenvolvimento de forma sustentável da rede, né? De uma forma pensando muito a médio e longo prazo. E aí eu negociei, coloquei esses pontos e enfim, o VP da América Latina, o Richard Hewald, que foi com quem que a gente, enfim, negociou, ele que é o responsável pela rede na região América Latina como um todo. Ele é uma pessoa que morou no Brasil, então também facilitou bastante, né, esse processo, porque ele entendia algumas questões aqui. E ele nesse momento, a gente conseguiu desenhar ali um plano, colocando os principais tópicos que a gente deveria atacar para desenvolver no Brasil. Então, aliando aí algumas questões dos padrões internacionais da rede, que realmente são importantes para a rede, mas também, de certo modo, flexibilizando tópicos que são importantes para o mercado brasileiro, né? Então, como que a rede poderia atuar de forma muito mais assertiva no mercado para que a gente conseguisse crescer aqui? Então, quais são esses 3 tópicos, né? Vamos lá. Primeiro, ter uma entidade no Brasil, né? Trazer a empresa efetivamente ter um CNPJ aqui no mercado. Até então, a empresa estava no exterior, estava lá nos Estados Unidos, né? E uma vez que você tem a empresa nos Estados Unidos, aí entra um segundo tópico, você tem um contrato em inglês. É muito complexo isso para o investidor brasileiro. Você não ter um correspondente no Brasil para assinar os contratos. Exatamente. E no final você tem que assinar um contrato americano
com uma empresa Pra americana. Depois num fórum americano, é complexo. Num fórum americano super complexo. Taxas, mandar para fora todo mês, pagar. Isso onera muito. Exatamente. Tem uma série de questões. Exatamente. Parece simples, né? Mas uma vez que você não tem, né, uma empresa aqui, você tem que fazer as remessas para o exterior, pagar em dólar. Isso. E não adianta, a gente está aqui no Brasil, a gente sabe, o dólar flutua, então, enfim, tem um risco cambial muito, muito alto. E o terceiro tópico... Peraí, o primeiro foi a entidade no Brasil, o segundo, contrato em português. Contrato em português, ótimo. Seguindo a legislação brasileira, amigável para a legislação brasileira. E o terceiro tópico, integração com o PMS local. Né? Então, assim, foram 3 itens que eu costumo brincar, assim, obviamente eu passei alguns... por isso, viu, Ricardo? Quando eu fiz um MBA nos Estados Unidos e acabei fazendo uma parceria com a Red Roof Hotels, que é uma rede econômica. Sim. E aí, numa das reuniões em Columbus, em Ohio, tive reuniões com vários departamentos lá durante um mês. E quando foi com o pessoal TI / controladoria, eles falaram assim, não, mas a gente vai mandar nosso responsável pelo Red Stay, que é o PMS deles, americano, para a gente implantar no Brasil. Você acha que 10 dias, 15 dias ele consegue? Eu falei, cara, se eu fosse você, eu desistia disso. Como assim? A gente está no Canadá, a gente foi para o México, a gente conseguiu. Eu falei, mas vocês não sabem o que é. É você botar um PMS de fora para rodar. Para rodar, exatamente. Dentro de todas as exigências fiscais, tributárias, e homologar isso. Eu falei, o cara não vai ficar 15 dias, vai ficar 1 ano no Brasil. E o custo disso para vocês vai ser inviável. 2, 3, 4 hotéis. É melhor vocês contratarem um PMS ou criarem um PMS, que vai demorar um pouco, uma implantação, mas o ideal é você fazer uma parceria com um PMS que já existe. Minha opinião. Exatamente. Ele não acreditou muito no que eu falei no primeiro momento e disse que ia fazer um estudo, uma análise. Depois de alguns dias ele voltou para mim, mas você tem razão. Eu acho que... Essa história do PMS local é matador. E aí entra muito no momento do mercado, né? Por exemplo, quando a gente está no momento que você está desenvolvendo novos hotéis, como passou aqui, por exemplo, no início, antes da Copa, né? Em 2010, 2011, aqui em BH, quem está desenvolvendo o hotel, ele normalmente ele não vai entrar nesses meandros. Ele não, qual é o PMS? Ele nem sabe muito bem do que se trata. Então ele não entra muito nesse meandro. Mas para quem já é hoteleiro, para hotelaria independente, para quem já tem um hotel em funcionamento, faz todo sentido, né? E quando você traz um PMS de fora, o custo inviabiliza. Você pega para um hotel mid-scale, um hotel econômico, a conta começa a ficar muito apertada. Então, esse foi um dos itens que a gente discutiu e eu senti essa reciprocidade do Richard nesse momento. Ele falou, não, vamos encarar. Então, durante esse período, e aí vou fazer 4 anos na BWH Hotels, eu costumo dizer, a gente fez essa readequação da rede para que a gente consiga crescer de forma sustentável e pensando a médio e longo prazo. E vocês fizeram essa integração do PMS local? Foi concluído isso? Foi concluído. Na verdade, todos esses 3 itens foram concluídos. O primeiro item foi o contrato português e inglês, né? Ainda, enfim, obviamente, bicolunado, então ainda com a rede internacional. O terceiro, que é o terceiro ponto, que foi a integração, nós fizemos a integração com a TOTUS, né? A partir de um parceiro que a gente tem global, que é o SiteMinder, que é um Channel Management internacional. A gente fez essa conexão através da SiteMinder, então a SiteMinder conecta com a TOTUS e aí a SiteMinder conecta com nossa central de reservas mundial. Então, quer dizer, com isso a gente consegue fazer essa troca de dados, troca de reservas, entrada, saída, enfim. Os canais de distribuição, todos conectados através da TOTUS que fez, então, essa... A TOTUS que fez. Então, esse é o primeiro passo. Cordeiro, um abraço. Eduardo Exatamente. aqui de Minas. Beto também, o Cláudio, grande amigo, enfim, são grandes parceiros e a gente agora
entra numa nova fase, justamente porque você sabe bem, né, Martin? Você chega num hotel, você fala, olha, então você tem que trocar todo o seu sistema de treinar a equipe, implantar, trocar às vezes hardwares para isso. Você inviabiliza às vezes a conversão. Conhece bem esse riscado aí, né? Sabe, conhece bem mesmo. É difícil. Então, quer dizer, isso foi um passo importante. A gente já colocou em um dos nossos hotéis, inclusive essa integração, e já está rodando e funcionando perfeitamente. Então, contrato. E aí, a gente já testou basicamente quase todos os itens aí desses três tópicos. Então, o contrato a gente já assinou inclusive bicolunado lá, Best Western Salvador, que já está conosco aí 1 ano e meio e, enfim, resultados excelentes. O PMS, a gente já está integrado também com um dos nossos hotéis, o Best Western Premier Maceió, que aí, fazendo um parênteses aqui, considerado o 4º melhor hotel do Brasil pelo TripAdvisor, o 5º na América do Sul. Fantástica a propriedade. Em Maceió. Premier Maceió. Maceió, excelente vocês propriedade. A gente vai falar daqui a pouco das marcas. Sim. Eu sei que vocês têm 18 marcas globais, entre vários estilos, hotelaria, boutique, eu vi que lifestyle, vocês já estão. E os BWs tradicionais é o BW Puro, o Plus e o Premier. Isso, exatamente. Depois a gente pode falar um pouquinho melhor delas. A gente vai falar das marcas. Legal. E quais são, como é que está o portfólio hoje no Brasil? Você acabou de citar aí o de Salvador, que é um case de sucesso. Sim. Hoje de Maceió, que é premiado. Exatamente. Nós temos também, como da nossa marca luxo, que é a World Hotels, nós temos em Natal, né, o Majestic, que fica ali na Ponta Negra. O World Hotels foi uma aquisição que a BW fez, pessoal, em 2019. 2019, exatamente. É uma rede alemã com mais de 50 anos de história. É uma rede que é focada no mercado de luxo, principalmente, né, começou ali na Europa, obviamente. E basicamente tem hotéis de luxo nas principais capitais do mundo, hoje em torno mais ou menos de 200, 250 hotéis aí no mundo inteiro. Quem são os stakeholders hoje da BW International, os acionistas? Olha, isso é você né, aproveita essa pergunta para poder falar um pouquinho da história da rede, que é curiosa e pouca gente sabe. Ela é non-profit, né? Ela foi ela até então, até alguns anos atrás, ela era uma empresa sem fins lucrativos. Continua assim, sempre foi assim, e eu aí, né, quer dizer, também uma ignorância da minha parte, quando eu fui conversar com o Richard em São Paulo, eu não sabia disso e me chamou muita atenção. Que lá, né, voltando lá para 1946, um hoteleiro na Califórnia, Mr. Gertin, ele sempre, enfim, sentiu a necessidade, até por conta dos viajantes que paravam lá, sempre perguntando, qual hotel que você indica, seguindo aqui, né, ou para o oeste ou para o leste. E ele tinha algumas indicações, né, de alguns que ele já conhecia. E aí ele pegou um dia o carro dele, falou, eu vou seguir toda a Rota 66, com basicamente quanto tempo eu levo, mais ou menos, até, né, para fazer uma parada, ou mesmo, de repente, viajando o dia inteiro, aonde eu vou parar. Em cada cidade onde eu vou parar, eu vou pesquisar hotéis que são, de certo modo, muito parecidos com o meu, né? Com o mesmo padrão, os mesmos serviços. A Rota 66, pessoal, sai de LA, Los Angeles e termina em Chicago. Exatamente. A noção de distância. Isso, exatamente. É gigantesca, né? Então, quer dizer, ele percorreu a Rota 66 inteira até Chicago e foi credenciando hotéis, foi fazendo parceria com hotéis ao longo da Rota 66. Né? Então, com isso, ele criou a Best Western. Seriam os melhores do Oeste. Que eles costumam dizer, né? A oeste do rio Mississippi, né? Nos Estados Unidos. Então, e aí ele criou a rede em 1946. E ele criou a rede com uma associação sem fins lucrativos. Então, ele criou essa central de reservas e aí, enfim, começou ali, depois de um tempo, padronizar esses hotéis, as inspeções de qualidade, também, enfim, fazer de tempo em tempo para manter o padrão de qualidade desses hotéis.
Depois eles avançaram para o leste americano, que aí criaram a Best Eastern. Best Eastern. Tem exatamente, a Best Eastern exatamente. E aí depois teve essa fusão, porque, enfim, a própria central de atendimento acabava ficando um pouco confusa, né? Quando as pessoas dizem, mas espera, o Western, o Eastern, qual que... Então, enfim, eles optaram por consolidar. NBA, né? A gente fala Conferência Leste, Conferência Oeste. Exatamente. Os Estados Unidos tem aí uma divisão tem uma clara. Divisão clara. Os esportes, né? Americanos revelam isso. Que é o Rio Mississippi, né? Quando você pega ali, o Rio Mississippi corta basicamente os Estados Unidos do meio ali. Obviamente um pouco mais a leste, né? E aí chega até o México, né? Chega até o Golfo do México, se não me falha a memória. Tem uma divisão assim bem... Tem a divisão, exatamente. E dali a história, quer dizer, desde então aí a rede cresce, aí depois ela foi para o México, foi para o Canadá, foi para a Europa, veio aqui para a América Latina. Então ela é non-profit, ela é sem fins lucrativos até hoje. Continua até hoje uma associação sem fins lucrativos. Na sua essência e na sua... E essa essência continua até hoje, Martin, porque assim, a rede ela sempre está pensando no que ela pode oferecer, principalmente para o hoteleiro independente. Entendi. Né? Para esse hoteleiro independente poder competir em pé de igualdade com as grandes redes internacionais. Né? E aí com a IHG, com a Marriott, com a Hilton, enfim, com todas essas, e oferecer para esse hoteleiro independente ferramentas e condições que só uma rede internacional que tem uma escala de mais de 4 mil hotéis consegue oferecer, que é o nosso caso. Né? Então a gente tem, hoje a gente oferece um modelo de franquia / licenciamento de marca para um hoteleiro independente ou, enfim, para grupos, né, operadores também, para que utilizem as nossas ferramentas, o nosso sistema, a nossa máquina e poder competir em pé de igualdade no mercado. Né? Então, e aí puxando só um pouquinho aí do primeiro tópico que eu te falei, né? Quer dizer, o que faltava, né? Para a gente poder oferecer para esse hoteleiro independente aqui no Brasil uma condição realmente para que a gente fosse competitivo, tanto do ponto de vista de custo para ele, mas também do ponto de vista de trazer mais resultados para o hotel dele e serviços, tem a entidade aqui no Brasil. Então a gente acabou de abrir a entidade agora no começo do ano. Então nós abrimos a BW Hotels Brasil. E basicamente agora no meio do ano a gente vai estar em pleno funcionamento com ela, já rodando com os hotéis que a gente já tem aqui no Brasil, efetivamente, então vocês, e começar a rodar. Se eu entendi bem, vocês não fazem administração por enquanto, só licenciamento de marca. Isso no mundo inteiro, né? Quer dizer, no mundo inteiro. No mundo inteiro o conceito não é uma administradora não hoteleira. É uma administradora hoteleira como esse. Todos entendam. Apesar que hoje, né, a rede ela tem saído um pouco da caixa também. Em alguns mercados ela entende que às vezes pode ser necessário administrar hotéis. Então, aí só também fazendo um parênteses, né, a Arábia Saudita, o mercado está crescendo muito forte. E lá na Arábia Saudita nós assinamos um contrato para 5 hotéis com um grupo. E esse grupo ele colocou como uma condição de que, olha, a gente gostaria que vocês administrassem esses hotéis. E lá nós abrimos uma administradora e nós vamos fazer a gestão de mais de 1.000 quartos na Arábia Saudita. Então, isso mostra que a companhia, e aí eu costumo dizer, né, a gente tem momentos dentro das corporações que a gente consegue ter um alinhamento, que eu costumo brincar, um alinhamento quase planetário aí, e que as coisas começam a funcionar, né? E começam a ter um pouco mais de abertura para poder desenvolver, sair um pouco da caixa. Então, nós temos hoje o nosso presidente da BWH Hotels International, que é o Ron Paul, que inclusive esteve aqui no Brasil agora no mês de março, participou do Fórum Pan-Rotas, e também participou do SARIC no Rio de Janeiro também, como palestrante. Você também estava lá. Isso, exatamente. E ele, como ele viaja o mundo inteiro, ele traz essa necessidade, essas peculiaridades de cada região, de cada país, para o board da companhia nos Estados Unidos. E o board deu carta branca. Falou, não, é assim que a gente tem que crescer, obviamente de forma diligente, né? Claro, não vai fazer de forma abrupta, mas de forma diligente,
foram fazendo enfim, saindo um pouco da caixa e trazendo novas formas de desenvolver hotéis, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo também. E na sua visão, Ricardo, você que está aí desde há 4 anos, né? Desde 2021, exatamente, à frente desse projeto, como que você vê o cenário aí nosso na hotelaria em relação aos hoteleiros mesmo, independentes, como você citou, ou hotéis que estão com uma rede? A gente vê hoje, agora com o fim do Perse, né? O fim, que na verdade ninguém sabe se acabou ou não, porque tem aí várias entidades e hotéis aí que estão judicializando permanência, já tem algumas decisões até favoráveis, já até em segunda instância. Então tá meio confuso. Nossa, o Brasil não é para amadores. Exatamente. Acabou, mas não acabou. Mas em tese a gente tem aí uma perspectiva baseada no fim do Perse de uma movimentação mais intensa de troca-troca aí, dança das bandeiras, como costumamos dizer. Como que você vê o cenário para você crescer, você aumentar o seu portfólio, ou seja, você tem uma missão a cumprir, Sim. que é aumentar a base da empresa. Exatamente, exatamente. A missão é essa, claramente. Exatamente. E você já tem alguns flagships aí, alguns hotéis que são ótimos referências para você conquistar isso, né? Como esses prêmios de Maceió, sim. Case de Sucesso Salvador. Mas você vê o investidor, o proprietário de hotel, ele consegue compreender bem já o que é contratar uma marca, o que ela traz de vantagens, quanto ela custa. E esse custo-benefício, no final, ele consegue ser percebido pelo... É fácil ou é difícil fazer isso no Brasil? Vou ser bem honesto com você, Martin, é bem difícil. Porque tem muita coisa que o mercado, até por uma questão de amadurecimento do mercado, que, enfim, leva tempo, né? Mas a gente tem trabalhado forte em mostrar para esse hoteleiro independente os nossos benefícios, né? Hoje nós temos 6 hotéis aqui no Brasil, tá? E desses hotéis, a maioria deles já estão mais de 10 anos conosco, né? E a maioria desses hotéis são de grupos proprietários, né? Então, uma família ou um proprietário único. E esses que permaneceram conosco aqui, e aí para a gente isso diz muito, né, a respeito dessa pergunta, eles conseguem reconhecer o valor da rede, né? Eles conseguem verificar o quanto a gente entrega no final do dia para eles. E, obviamente, pelo valor também que custa e versus o que entrega. Então, esses hotéis continuam com a gente, né? E quer dizer, a gente tem um leque de serviços que, uma vez que o hotel faz parte da nossa rede, a gente consegue entregar. Então, desde a inspeção de qualidade, suporte no revenue management, suporte de marketing digital para os hotéis, treinamento online através da nossa universidade internacional, treinamentos presenciais também. A gente tem uma equipe que faz o treinamento, equipe de vendas local aqui no Brasil, equipe de vendas global, né? São mais de 200 executivos de vendas no mundo inteiro, sendo que a gente tem 3 aqui no Brasil, que obviamente não atende só Brasil, mas são brasileiros, atende América do Sul e América Latina também, alguns países mais para cima. Enfim, então quer dizer, a gente consegue ofertar para esse hoteleiro independente uma série de ferramentas para que ele consiga, de novo, como eu disse, competir em pé de igualdade. Então a gente entende que tem uma oportunidade, uma avenida, uma possibilidade de crescimento gigantesca com a mudança do Perse, até porque o que a gente vai começar a sentir? Até então os hotéis, até pela redução de imposto, as margens, enfim, explodiram, né? Então, quer dizer, os hotéis começaram a ter, de fato, um resultado bem forte. Agora, tirando o Perse, né, a gente costuma, né, usar aquele termo, né? Agora a gente vai saber quem está nadando pelado ou não, né? Quem tem como que
quem se preparou ou não. Vai separar os homens dos meninos, né? Exatamente. Como diz o Bernardinho do vôlei. Exatamente. E eu acho que aí a gente pode ter um grande impacto para esses hotéis que às vezes não estão com custo enxuto, né? Principalmente de distribuição, principalmente do ponto de vista de qualidade, de ferramentas para poder predizer, né? Para poder conseguir vender melhor, a um preço melhor também para o cliente, entrar nos canais adequados. Então, tudo isso a gente consegue entregar para esse hoteleiro independente. Então, eu percebo o seguinte, né? Quando a gente consegue ter acesso ao proprietário, eu acho que ele consegue entender melhor a nossa entrega, né? Os outros hotéis que a gente teve aqui no Brasil, a gente teve num formato mais de condo, ou num formato mais de multi-propriedade, de vários proprietários, em que dos desafios que a gente teve durante esse processo foi de comunicar para esses proprietários o que a rede entrega de fato. Então, hoje, inclusive, a gente tem alguns programas, a gente tem hotéis que são condotéis, inclusive um que a gente converteu recentemente, que a gente pode até conversar um pouco mais lá, o Best Western Salvador. A gente fez uma conversão de uma propriedade aí, de uma outra rede internacional, e que, enfim, é super bem sucedido. A gente conseguiu reverter um processo de resultados bem aquém, né, do esperado pelos investidores, e hoje a gente consegue entregar resultado para os investidores de forma realmente consistente. E a gente também começou um trabalho de comunicar mais com esse proprietário, né, da unidade, para que ele também consiga entender o que é o papel da rede dentro desse ambiente. Então, é um case que a gente quer levar para o Brasil, né, tanto do ponto de vista de resultado, e também de opção para um condotel, né, do que a gente consegue entregar de forma realmente pé no chão, né? Quer dizer, não chegar lá, querer mudar basicamente tudo que existe, mas como que a gente pode fazer uma conversão de forma suave, né? A gente costuma brincar, né, Marty? Trocar o pneu do carro com ele andando, né? Aproveita então, para... Exatamente. Exatamente, que é um baita desafio, né? Então, essa é a proposta que a gente quer levar para os nossos clientes. Então, com o fim do Perse, né, a gente acredita que vai ter uma série de oportunidades, e com esses cases que a gente está trazendo, na minha cabeça faz todo sentido se aliar a uma rede internacional, né, e conseguir colocar o seu produto no mercado de forma competitiva e ter resultados com isso, né? Aproveito para mandar um abraço para o gestor de operações lá de Salvador, que é o Marcelo Prete, grande amigo, conheci. Sim, grande amigo. Trabalhamos super profissional. De novo, né? Mais um que trabalhei junto na época de Posadas. Né? Exatamente. Ele vinha da Meliá, eu vinha da Cor, nós nos encontramos em Posadas, depois ele seguiu outros rumos, depois ele veio para BH, implantou o Intercity aqui, implantou... Não me lembro, acho que 2 Intercities, um não é mais, um é independente, e é um globetrotter da hotelaria também, roda aí o Brasil. Exatamente, e hoje está em Salvador. Hoje está em Salvador conosco lá, fundamental para todo esse processo de conversão que a gente fez. Ele é um especialista também, né? Principalmente na parte de conversão, não só de gestão, conhece, sabe, enfim, busca soluções, assim, impressionante. Enfim, realmente muito querido para nós e uma peça fundamental dentro desse processo. E tem um elemento importantíssimo que converge com o que você disse. O investidor no Brasil, você precisa dedicar tempo a ele. A pessoa que está à frente do hotel, daquele projeto, daquele empreendimento, ele tem que ter uma habilidade muito grande no lidar com... Seja um investidor um só, seja ele vários. Porque no Brasil, quando hotelaria, hoje nós temos uma pulverização. Exatamente. Né? Todo mundo é dono de hotel, né? Um hotel de 500 apartamentos com 400 investidores, tem 400 donos. Literalmente. Uma das coisas que os nossos amigos aí de fora, mexicanos e americanos, falavam assim, como assim 400 donos? Eu estou acostumado a lidar com, né, um dono, com 2 sócios, 3 sócios. Eu lembro que os CEOs lá, os meus diretores vinham do México numa época,
Eles não estavam entendendo essa história de reunião de conselho, síndico, o que faz o síndico? Né? Falei, calma, amigo, vamos entender como é que é a nossa lógica. E em alguns casos, né, um conselho que atua ali, né, no dia a dia, que, né, quer participar, como né? consultor e asset de alguns hotéis, eu falo para você, hoje as pessoas querem participar ativamente do processo, inclusive decisório dos Exatamente. hotéis. Da operação no final do dia. Então, assim, e aí a gente tem uma série de questões, porque as marcas têm seus estándares, né? Ela tem os seus preceitos. Olha, a gente tem que ter isso, tem que ter essa ferramenta, tem que ter esse cartão fidelidade. Sim, exatamente, como o nosso. Ótimo, inclusive eu sou associado e é ótimo. Ele tem um plano de benefícios ótimo. E aí você tem que implantar essas coisas nos hotéis, e aí exige do gestor ele convencer, explicar em miúdos para o investidor leigo que quer ter voz ativa. Mas por que eu tenho que ter isso? Qual é a vantagem que isso vai trazer? Então, isso é um trabalho de dia a dia, de formiguinha. Exatamente. E tem que ter muita habilidade para lidar com isso. Para lidar com isso. Porque um entende, outro não entende. Tem que ser muito pragmático, né? Tem que trazer elementos realmente né, factuais ali. Olha, tá vendo? Isso entrega, né? A gente costuma brincar, o nosso plano de fidelidade, só ele entrega mais de 40% dos resultados, das vendas dos nossos canais. Então, quer dizer, é uma peça fundamental. Obviamente, tem um custo nisso. Lógico. Mas esse custo se paga. Isso que tem que ser demonstrado. Isso tem que ser demonstrado, exatamente. Não adianta só dizer isso. Só dizer. Eu sempre falo o seguinte, não adianta falar para as pessoas que isso é assim. Você tem que, no caso do investidor, quase sempre o primeiro negócio dele não é hotel. Ele é outra coisa. Ele tem lojas, ele tem fazendas, ele tem cavalos, ele tem N coisas. O hotel é uma questão que entrou ali na vida dele como uma oportunidade, né? Ou uma diversificação também, né? Diversificação de investimento. Então ele precisa ser convencido que aquilo ali realmente se paga. Sim. Você simplesmente dizer não é suficiente. Eu sempre falo isso para o gerente. Exatamente. Não adianta você dizer, você tem que demonstrar. Hoje em dia as pessoas são muito machucadas. Você citou aqui no início uma coisa certa. Não, o cara saiu ali, aconteceu né, fez uma auditoria, apareceu uma coisa lá que não estava muito bem explicada, aí já começa a surgir a desconfiança. Será que todas são assim? Eu escuto isso muito no investidor. Se eu trocar A, B ou C por D, mas assim, no fundo... até você provar que o focinho de porco não é tomada, você falar, não, peraí. Não, claro que não. Vamos ver, não é assim. Exatamente. Existe... Isso tudo é uma questão ali, você que está em desenvolvimento, você sabe isso melhor do que ninguém, né? Você escuta isso tem uma série ali de desconfiança, mas será que não vão me cobrar? Sim, tem uma pegadinha aqui que eu não estou vendo, né? A gente escuta muito aqui penduricalho, né? Exatamente. Exatamente. Coisas que não aparecem. Mas você vê que engraçado isso, né? Porque no nosso contrato a gente desglosa tudo. Sim. Tudo. Não tem pegadinha. É ali, você tem uma tabela e tudo que a gente vai cobrar, exatamente tudo. Né? Obviamente você sabe, você tem custos de, por exemplo, fazer uma distribuição por determinado canal. Sim. Né? E a gente não coloca markup nisso, nem nada disso. Olha, esse valor que eu vou pagar para essa empresa, para a gente poder ter acesso a esse tipo de canal. Então, toda reserva que vier através desse canal vai ter essa taxazinha aqui. A regra é clara. E a gente coloca isso quando o cliente no contrato, e quando vem a fatura mensal, o hotel vem lá, olha, você teve, sei lá, 3 reservas através desse canal que custaram X, tarará. Vem a memória de cálculo. E são essas reserva X, Y, Z. Detalhado. Memória de cálculo. E, inclusive, a gente recebe até quando tem enfim, não, mas vocês deviam colocar tudo isso num pacote aqui, botar um percentual em cima, tá tudo certo, não tem... Mas isso é porque já desenvolveu confiança, né? No início isso, mas mas eu falo, mas essa é uma questão da empresa, de ela ser transparente, ela quer mostrar, ela não quer amanhã depois falar, não, você tá tirando alguma coisa aqui a mais, não. Tá aqui, tudo que eu cobro tá aqui no contrato e a gente vai demonstrar isso na fatura. Não tem pegadinha. Até porque, quer dizer, quem controla ali o dia a dia é o próprio hotel, o operador ou o dono do hotel, né?
Então, queria aproveitar, a gente vai falar um pouquinho agora das marcas, né? Legal. Voltando a falar também dos hotéis onde estão e qual é o plano estratégico de crescimento. Ótimo. Eu vou pedir para o João passar o vídeo da BW. Maravilha, maravilha. Para o nosso público, né? Nós temos muitos investidores que assistem o podcast, síndicos e além dos hoteleiros, né? Que são também embaixadores. Ontem mesmo estava falando com um diretor de operações no Brasil de um hotel no Nordeste que a gerente geral praticamente ela que decide os rumos do empreendimento. Ela é tão, os investidores, donos são tão confiam tanto nela que ela é praticamente a madrinha do contrato. Exatamente. Impressionante como que a gente tem isso também no Brasil. Exatamente. Então, passa para nós aí o vídeo, por favor, da gente. Muito bacana, hein, Ricardo? Bem legal, 18 marcas. Bem bacana. Eu li que vocês já passaram desde a fundação por 13 rebrandings. E agora chegando nesse modelo BW, né? Que é essa nova... BWH. Sim. Muito legal, estiloso. Sim, muito bacana. Sim. Os hotéis surpreendem, assim, bem bacanas. Marcas, enfim, cada uma no seu segmento. Bem interessante. E dentro da linha, vamos dizer, BW, que é o BW Puro, Plus e o Premier. O Premier é o... Vamos chamar assim, é o top, dentro né? vamos dizer assim, do guarda-chuva, né? Da rede Best Western Hotels and Resorts, que dentro, enfim, BWH Hotels, nós temos 3 redes, né? Dentro do grupo, né? A World Hotels, né? Que aí, dentro da World Hotels como rede, nós temos 4 marcas, né? Que vão do World Hotels Luxury, World Hotels Elite, World Hotels Crafted e o Distinctive. E Distinctive. E dentro do guarda-chuva da Best Western Hotels Resorts, a Best Western Premier é a nossa marca principal. E com mais upscale, upper upscale, né? Nós temos propriedades que são mais próximas, né?
do Upper Upscale. Isso para hard brand, né? Então a Best Western para mim é uma hard brand. O que é uma hard brand, né? Até para, né, quem está nos ouvindo aí e nos vendo entender. É quando a gente entra com padrões mais mais pontuais da própria marca, né? Que a gente tem que realmente, até para quem chega naquele hotel, reconheça aquele hotel como um BW, um Best Western Premier. Porém, também nós temos as nossas soft brands. Então, nós temos a BW Premier, que é uma soft brand também, mais posicionada para o mercado upscale, que aí ela, na verdade, ela vai fortalecer a identidade daquela propriedade, né? Ela vai privilegiar, né, a identidade, o conceito daquele hotel, ao invés da marca. Que é então, o que o investidor, o dono do hotel, muitas vezes precisa. Exatamente. Ele quer manter aquela... Exatamente. Ele quer manter o nome dele. Ele já passou ali durante, sei lá, 10, 15 anos com o nome. Ele já trabalhou a marca dele, mas ele não consegue ter abrangência, ele não consegue ter distribuição, ele não consegue ter acordos comerciais, às vezes com uma OTA ou com, enfim, com grupos, com TMCs, enfim. Ele não consegue chegar, né, em determinados públicos, que a gente consegue, a gente tem braço para isso. Então, mas ele quer manter a identidade dele, ele tem um conceito. Não adianta nada eu chegar para esse proprietário e falar, olha, veste aqui essa camiseta, e às vezes essa camiseta vai estar muito apertada, ou vai estar muito larga, ou não vai representar aquilo que ele pensou para o hotel dele. Então, nessas soft brands, que a gente chama de também assinaturas, o nome do hotel continua o mesmo, né? Mas a gente entra com todo o nosso know-how para manter, enfim, o conceito do hotel dele. A gente coloca algumas coisas pontuais ali para também, obviamente, quem chega no hotel meio que lembrar que é um Best Western também, faz parte do grupo. Então a gente atua dessa forma, né? Então, para essas duas marcas. Então, a gente tem as nossas hard brands, como eu comentei. Então, né, Best Western Plus, Best Western Premier. Nós temos as nossas soft brands, que são aí a BW Premier Collection e BW Signature Collection, seria ali um upper mid-scale, também com o mesmo conceito de manter a identidade, a personalidade desse hotel. Nós temos as marcas de long stay, né? Inclusive nós lançamos uma, recentemente tem a Residence by Best Western, e a gente acabou de lançar a At Home também, que tem uma pegada muito, muito similar com os STR, né, os Short Term Rental, os estúdios estão sendo lançados no Brasil inteiro, com o conceito da rede. Então é uma marca que a gente quer trazer para o Short Term Rental também. E as nossas marcas boutique, né? Então a gente tem Vibe, que é uma marca toda tecnológica, uma rede né, são hotéis que já tem que nascer com esse conceito. Glow também, que acho que seria um boutique, um design, um hotel mais design, mais para mid-scale. E a principal, que é o que a gente também acredita muito aqui no Brasil, né, que é um fit bem interessante com o conceito, que é a Aiden. Aiden também é uma marca upper mid ali, e toda descolada, toda design, né, com lifestyle, literalmente, lifestyle, que acho que tem um fit interessante para o mercado. Isso da Best Western Hotels and Resorts. E aí nós temos a Sure Stay, que é a nossa rede de hotéis econômicos. Então, que aí também, dentro do guarda-chuva dela, tem 4 marcas, que aí a gente vai ter o Sure Stay Plus, Sure Stay by Best Western, o Sure Stay Studio e o Sure Stay Collection, que também entra um pouco nesse conceito de pegar um hotel que tem ali a sua identidade, por mais que seja no segmento econômico, né, que ele possa, de certo modo, ter aí também uma chancela de uma rede internacional. Então, basicamente, fechando aí as nossas 18 marcas aí do grupo. Então, Ricardo, vamos lá. Hoje, segmentação é tudo. E assim, exatamente. O grande desafio, sempre digo, é você chegar em um hotel que quer entrar numa dessas marcas e você fazer um diagnóstico de qual é a marca que ele se adequa. Muitas vezes não é aquele que o dono do hotel acha que é. Às vezes um estudo
Todo mundo quer um hotel, todo mundo acha que o seu hotel é top. Sim, Então, sim, que vai ser um hotel de luxo, que vai é o melhor da ser... cidade, meu hotel é isso, é aquilo, tal. E aí você vai fazer um estudo de brand. Quem conhece a marca obviamente, a franqueadora. Sim, sim. E você tem que apresentar para ele o que seria, de fato, o melhor. E isso passa muito pelo... Inclusive, eu sempre digo que no Brasil isso passa muito pelo nome. Sim, Existem nomes que são adequados para um mercado brasileiro, né? Eu conheço casos aqui, né, de hotéis que foram lançados no Brasil que ninguém sabia falar o nome. Ah, sim, tem Nem vários. agente de viagem. Tem vários. Costumo dizer, os gringos são bem criativos com nomes, viu, de hotéis. Aí a gente falava assim, às vezes eu falava, né, um Fairfield, né, um exemplo. Pô, ninguém, quase todo mundo fala assim, Até começar a falar, né, então, entender o nome. Por incrível que pareça, passa até pela nomenclatura. Não, exatamente, né? Existem nomes que são palatáveis. Você percebe que o nome pegou. Você percebe quando o nome pegou? É quando você chega no aeroporto, pega um táxi e fala: olha, eu vou até o hotel. Aí, opa, sim, conheço. Agora, quando o taxista olha para você e fala: é aqui mesmo? Será? Que nome é esse? Às vezes o passa o endereço, ele entende. Fala um nome que não é o nome. A pronúncia então, não é aquela. Exatamente. Então a gente tem, por incrível que pareça, isso pesa. Sim, e às vezes até no resultado depois. Né? Porque claro, não chega, não cria uma identidade com aquela região, né? Conheço casos de hotéis que mudaram de brand, mudaram de nome, consequentemente até de bandeira, de administradora, por conta disso. Sim. Não era standard, não era gestão, não era nada. Era simplesmente porque ninguém consegue falar o nome do meu hotel, não sei o quê. Bom, mas você tem... Eu costumo brincar também, né? Ele chega para os amigos dele, né? Ele fala, olha, eu tenho um hotel tal. O pessoal olha... Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, né? Até... De onde você trouxe essa marca? E hoje, você tem 18 marcas, o outro tem 20, um tem 40. A gente vê isso aí no Brasil. Então, hoje, segmentação, marca virou uma coisa assim... até pensa isso perde, na cabeça do hóspede, né? Do cara que compra hospedagem, né? Como é que ele vai conseguir depurar... por isso a importância do programa de fidelidade. O programa de fidelidade, ele une. Muito bem colocado. Ele une a rede, ele une as marcas. Né? E no final do dia, quer dizer, independente... Por mais que às vezes ele não ficou naquele hotel com aquela marca específica, ele vai conseguir identificar ali pelo programa de fidelidade. Né? Quando ele entra através dos canais, entra ali, busca... ele fala, poxa, faz parte da Best Western. Pô, interessante. Né? Então, e qual que é o teu foco em termos de desenvolvimento, né, hoje? Como é que você está vendo? Você está aqui em BH hoje, até, né, citar aqui você veio para a Adit Arc, né, que vai acontecer aqui no Ouro Minas amanhã e depois. Vai visitar um Iotim, né? Vai ter uma Exatamente, visita lá, vou aproveitar para visitar novamente Iotim. Não sei se vocês já conhecem. Sim, ela vai estar lá comigo. Enfim, tive a oportunidade de conhecer já e falei, não, tem que voltar. Então, por isso estou indo para lá de novo. Exatamente. Então, assim... E o memorial também... O memorial de Brumadinho não é perto do Iotim, mas eu conheço o memorial. Sim, também a gente vai aproveitar lá para... fazer o... esse eu já não conheço e falaram que é magnífico. Você vai ver também lá, além do memorial, tem um portal que foi feito na sede de Brumadinho, e é uma obra, é até um projeto de um conhecido meu, lá de Brumadinho, que captou recursos para fazer uma saída da cidade com um elemento lá arquitetônico muito bacana na saída de Brumadinho. Sim, devido a uma tragédia, né, humana de proporções absurdas, né, Brumadinho acabou ficou conhecida mundialmente, infelizmente por uma coisa ruim. Sim. E hoje é um destino, com todos esses investimentos que foram feitos, ele se tornou hoje uma região turística e está em recuperação, está em plena recuperação e tem um potencial muito bom. Vocês vão gostar de estar lá. Estou ansioso. Que é trágica, né? Mas, coincidentemente, eu estava no Iotim no dia. Eu escutei o estrondo. Uau! Eu achei que era eu lembro de você consegue ver, né? De Iotim, você consegue ver onde era a barragem e tudo. Um trovão, né? Assim, e era exatamente o rompimento. Eu estava
eu estava a 12 quilômetros de distância. Que é onde fica o Museu do Inhotim, né? Sim. Distante Sim, é distante, mas como né, tá no alto, 12, né? Talvez menos, acho que uns 7 quilômetros. Mas deu para ouvir perfeitamente Uau. A terra tremer. tremeu. Bom, que trovão é esse, né? Como pode, né? E o céu azul. Tinha uma nuvem no céu, então foi muito estranho. Uau. Depois é que nós ficamos sabendo o que tinha acontecido. Mas isso é uma história muito... Mas aí você veio para a DIT, que vai acontecer amanhã e depois, no Minas, né? Sim. E aproveitei a vinda para poder rever os amigos e a gente também prospectar alguns hotéis. Você tem foco em regiões, em cidades, capitais? Como que funciona isso hoje na BW? A nossa estratégia hoje obviamente, está nas principais capitais, nas capitais de cada estado. Acho que assim, é o natural, né? Até para você conseguir, a partir da capital, ir para outras cidades. É óbvio que dentro de cada estado você tem cidades que são importantes e que não são capitais, então também a gente tem avaliado algumas dessas cidades. A gente tinha algumas reuniões aqui com alguns potenciais, enfim, clientes. Então a gente veio para fazer, inclusive, né, o que você comentou, de olhar o produto, né, poder indicar qual é a melhor marca, né, entender um pouco as necessidades do hoteleiro também, como que a gente pode ajudá-lo nesse ponto, né? Então, e aí sim preparar uma proposta de forma assertiva, né, colocando, olha, essa é a marca que a gente recomenda. Para atender a essa marca, precisa, né, enfim, a gente apresenta um plano de melhorias ali que precisam ser feitos para poder atender a marca, e uma proposta ali enfim, com as nossas condições, né, comerciais. Então, então a gente aproveitou para poder fazer esse mapeamento, fazer essas reuniões, né? A gente tem muito interesse em estar em Belo Horizonte, a gente acredita, né, muito no potencial aqui da cidade, obviamente, né, claro, mas não só por isso, né, na verdade como as nossas equipes de vendas, eles acabam passando para nós também cidades que eles estão recebendo muita demanda dos clientes corporativos, né, então quando a gente recebe os RFPs das grandes empresas e também fazendo essas visitas, eles pontuam, olha, estou precisando de hotel em tal cidade. Pô, você não tem hotel, né, em Belo Horizonte? Você não tem hotel em, sei lá, Brasília? Uberlândia, Brasília. Uberlândia, enfim, Uberaba. Ribeirão Preto. Cidades que vocês... São cidades... isso norteia a estratégia. Exatamente. Então, e aí, a partir daí, a gente começa também, obviamente, a fazer um mapeamento dessa cidade e fazer, enfim, uma aproximação com os hoteleiros para poder fazer essa proposta. Então, a gente está vendo Belo Horizonte para a gente é estratégico. Assim, a gente precisa ter um hotel aqui até para atender esses nossos clientes. Muito bom, Ricardo. Eu espero que você logre êxito nessa captura de um contrato BW aqui, que a cidade merece ter as principais redes hoteleiras presentes. Sim. Na cidade, né? A gente ganhou robustez aí. A Copa do Mundo trouxe algumas redes que até então nunca tinham estado aqui. A IHG foi uma. Sim, verdade. Citar algumas outras que eu poderia falar, Intercity, entre outros. Na época, Belo Horizonte ainda estava muito na hotelaria familiar e vivíamos de Hilton, falando de rede, né? Sim. A Orsa tinha acabado de sair e a gente estava naquela hotelaria ali, né? Meio provinciana, vamos chamar assim. E com o advento aí eu acho que um grande legado, de fato, da Copa do Mundo e Olimpíada no Brasil, no caso de Belo Horizonte principalmente, nem foi a demanda, né? Porque a demanda não veio na proporção que a gente esperava. Sim. Foi muita oferta. Mas o legado foi as marcas, a gente ganhou qualidade. A gente ganhou hotéis de uma hotelaria, qualidade, né? Hotelaria com robusta, capacidade de entrega, né? De estándares e padrões que os clientes querem receber. Sim. Entendeu? Isso foi um grande benefício, né? E eu acho que vocês precisam também fazer parte disso. Não tenha dúvida, assim, que a gente tem boas conversas aí acontecendo, a gente acredita muito aí que
em breve teremos aí um dos nossas marcas aqui em BH. Com toda certeza. Inclusive a Cláudia está aqui também, ela faz parte do nosso time de desenvolvimento. Então, ela está mapeando tudo, está, enfim, realmente bem... Foi um grande reforço. Fiquei muito contente de saber que ela está no seu time, né, no time BW. Super empenhada, isso. Enfim, a gente já fazendo bons contatos, né, boas conversas aí para a gente trazer para, né, hotéis aí para o nosso grupo aqui no Brasil. E a gente está bem feliz aí com a receptividade que a gente tem tido. Ricardo, foi muito bom falar contigo. A gente já está chegando no nosso horário limite do estúdio. Agradecendo aqui a Rede Prime de Comunicação por acolher o nosso podcast nessas 46 edições que já estamos aqui desde julho de 2023, que a gente frequenta aqui os estúdios da Rede Prime, do nosso saudoso Pablo Ramos, né, que citamos hoje no café, sim, né? Sim, você conheceu bem. Sim, conheci bem. Que é o grande mentor de tudo isso. Vi isso aqui nascer sob as mãos dele. Poxa, é uma perda assim, irreparável para o mercado hoteleiro. E hoje, agradecer a Ludmila, que assumiu o bastão do Pablo, né? A esposa, está à frente da MHB Hotelaria e dos estúdios da Rede Prime. O Mauro Butti, que é o nosso produtor executivo, e o João, que é o nosso operador aqui, que resolve aqui todas as nossas questões técnicas. Legal. Deixo para você fazer as honras da despedida. Já deixo o agradecimento aos nossos ouvintes, nosso público assistente do podcast. Lembrando que de 24 a 26 de junho estaremos todos em Olímpia, junto com o nosso patrono, Marcos Valério Rocha, para mais uma edição do Encontro da Hotelaria e Gastronomia, que vai acontecer no Centro de Convenções de Olímpia, pela primeira vez fora de Minas Gerais, né? É o único evento hoteleiro de hotelaria do Brasil itinerante, ou seja, ele percorre várias cidades, nunca a mesma onde já esteve. E Olímpia vai ser um case, porque temos um card aí de palestrantes, que faço questão também já de convidá-lo de público. Não, muito obrigado. Caio Calfá, Thaisa Kruder, Ariadne Silva, Iranda Lacrosse, enfim, temos já um número expressivo de palestrantes de primeira grandeza. Eu faço parte, Ana Paula Renó, possivelmente Checo Aoki. Então, estaremos aí muito bem representados, viu, Ricardo? Tenho certeza. Pelos nomes que você já falou aí, Sim. Um time de primeira. Com certeza, né, nomes aí. Abel Castro já esteve conosco, talvez volte na edição também de Olímpia. Enfim, temos vários aí gestores e pessoas que fazem peso de hotelaria, né? Dão peso para o nosso negócio. Vou me programar para estar lá com vocês. Ricardo, com todo prazer. A despedida é com você. Olha, Martin, não tenho como, né, mais uma vez, de novo, agradecer pelo convite, agradecer o Marcos Valério, que, enfim, não teve oportunidade de a gente vê-lo aqui, né, hoje, mas, enfim, agradeço também a ele. Com certeza. Um grande abraço para ele. Dizer, né, que a rede, né, a BWH veio para ficar, né, a gente, enfim, com um plano bem robusto aqui para o Brasil. A gente quer realmente crescer de forma sustentável, tá aqui de forma, enfim, pensando a longo prazo aqui no país. Então conte conosco, né, para aqueles hoteleiros que estão precisando de suporte, precisando de uma rede, precisando de uma orientação também. Quer dizer, a gente tem aí um track record, né, que a gente costuma dizer, um histórico, né, com os hotéis aqui no Brasil, que a gente pode, inclusive, demonstrar e realmente que comprova a nossa eficácia, né, e os resultados que a gente tem. Então, conte conosco. E, mais uma vez, assim, agradecer. Foi um papo assim, muito agradável. Enfim, a gente conseguiu passar aí por diversos tópicos aí, super interessante. E acho que talvez um ponto aí que eu gostaria de falar é, né, de que até a gente acabou não entrando muito nesse mérito, mas que acho que talvez é mais um desejo, né,
de como a gente começar a pensar a hotelaria para que os jovens, né, voltem a sonhar em fazer parte desse mercado, né? Hoje a gente tem uma grande dificuldade em recrutamento, até mesmo dos profissionais permanecerem na hotelaria. Então, enfim, aí vai um desejo aí, né, que de repente, né, a hotelaria volte a ser realmente desejável, como foi lá atrás para os jovens, né? Desejo. Eu, na minha coluna de ontem, no portal Uai Turismo, eu cito isso, eu falo do comercial, a serviços, desafios da gestão comercial em hotelaria, e, inevitavelmente, isso chega na questão da falta de atratividade dos jovens a entrarem na hotelaria. E o futuro só existe quando tem os jovens, né? Então, a gente tem que trabalhar isso, e aí envolve algumas questões chave no processo, né? Uma delas é a remuneração, outra delas é a paixão, como despertar a paixão, ou seja, encantamento. Paixão pelo encantamento, né? Pela hospitalidade, né? O servir, né? O cliente. E o que eu acho que é o principal é que a nossa atividade é uma atividade que envolve entrega permanente e dedicação muito grande do profissional que atua na área de hospitalidade. E isso, em algum ponto, diverge um pouco das expectativas dos jovens. Sim, sim. Um comprometimento, né, com o negócio, né? Então, querem ter liberdade, tem aqueles anseios de eu faço meu horário, eu faço meu trabalho, eu desenvolvo a minha, né? Essa coisa aí de você ter o comprometimento full time ali, de estar acompanhando, é uma coisa inerente da hotelaria. Isso diverge um pouquinho do que o jovem busca. Exatamente. Para ele. Eu falo porque eu tenho filho jovem. Sim, sim. Então, quando eu escuto meu filho, eu estou escutando a geração dele, né? Falando. Dele. E ele é exatamente como todos da geração dele. O que ele fala, o que eu escuto dele, as percepções que ele me passa são exatamente aquelas que estão povoando a mente de todos os seus amigos, a sua rede de cola de amigos, enfim. Então, isso é uma preocupação. Sim, sim. Não, e assim, aí a hotelaria em si, ela está evoluindo também um pouco nesse sentido de oferecer, enfim, ambientes também melhores para esses profissionais, né? Porque o jovem, ele não quer ser estático, ele não quer ficar... Sim. Eu entrei na hotelaria, eu trabalhava 7h40, era a minha jornada diária, eu ficava 7h40 atrás de uma recepção. Sim, sim. Andando para lá e para cá, eventualmente saía, ia num apartamento, ia resolver um problema, ajudar isso, aquilo, mas eu estava ali... E quantas portas se abriram, né? A partir do momento que você trabalhou, inclusive, numa rede internacional. Isso. É o que a gente costuma dizer, né? Uma vez que um hotel vem para nossa rede, você faz parte de uma rede internacional. Sem dúvida. E isso atrai muitos profissionais, né? A gente, enfim, esse hotel, né, que eu comentei logo no início, o Best Western Premier Maceió, inclusive ele foi considerado Great Place to Work, né? Ganhou o Prêmio Nacional do Great Place to Work nesse ano. Justamente por conta disso, né? De ter um olhar diferenciado para os profissionais ali e dando perspectiva. Não só perspectiva de crescimento ali, obviamente financeiro, profissional, mas também de fazer parte de uma rede internacional. Isso agrega muito para o currículo, isso abre um horizonte para esse jovem que provavelmente ele não vai ter em outros lugares. Então, acho que assim, essas coisas que a gente consegue, né, agregar aí, né? O desafio é nós transmitirmos isso para eles. A gente sabe disso. Eu, você, Cláudio, as pessoas da nossa geração de hotelaria, sim, sim. Nós sabemos disso e falamos isso uns para os outros, entre nós. O desafio é isso entre na cabeça do jovem e que ele entenda que isso é de fato uma realidade. Sim. Esse encantamento ele não pode ser exógeno, ele tem que ser endógeno, ou seja, ele tem que entender isso como de fato uma coisa realmente encantadora que faz parte do negócio. Sim. Enquanto nós somente falarmos entre nós, sim, sim, a gente não vai conseguir... Fica furar essa bolha também deles, né? Tem que entrar na conseguir... bolha e entrar lá no mundo deles, entender como é que é o mundo deles e conseguir encantá-los dentro do mundo deles com aquilo que a gente traz do nosso. Esse é o desafio. Esse é o desafio, Então, isso posto, a gente vai conseguir fazer com que a gente consiga
E a hotelaria, né, esses hotéis boutique, hotéis lifestyle, eles estejam incorporados. Eles adoram hospedar nesses hotéis. Sim, exatamente. Hotéis, né? Meu filho só fica em hotel lifestyle, por onde ele vai e tal, mas ele não se vê trabalhando em um hotel desse. Ele se vê como usuário. Isso não resolve o nosso problema. A gente precisa de pessoas para fazer a coisa acontecer. Para fazer a coisa acontecer, exatamente. Né? O outro lado da moeda. Mas isso a gente vai falar muito ainda. Numa próxima, quem sabe numa próxima a gente conversa. Mas foi muito bom você ter tocado nesse assunto, né? Dessa coisa das pessoas. Para além, né? Para além da onde a gente está hoje, da nossa rede, a gente pensa no turismo, né? E parte do turismo, né? Vamos dizer assim, um eixo fundamental é a hotelaria. E você ter gente realmente, né, que ama fazer parte disso, que está engajado com isso, pô, é fundamental para que a gente tenha resultado para os hotéis e também, né, que o hóspede retorne, que realmente ele tenha uma experiência única, né? Exatamente. Que é, inclusive, a nossa missão da empresa, né? Oferecer experiências únicas aos hóspedes. Serviços feitos por pessoas, para pessoas. Então, a cadeia toda virtuosa da hotelaria continua sendo, por mais tecnologia que exista e sempre vai aumentar, a gente sempre terá a questão humana. As pessoas lembram muito bem de tudo que é de ferramentas, sistemas, mas ela continua lembrando das pessoas que as atenderam nos hotéis. Ainda continua sendo... Quando você vai ler a avaliação de hotéis, invariavelmente você vê relatos citando pessoas. Sim, exato. Então, é o que faz diferença. A personalização é ainda um elemento forte no nosso negócio. E eu costumo dizer que um bom serviço, um bom atendimento, às vezes supera, mesmo a propriedade estando um pouco mais cansada, né, mas obviamente bem mantida, né, obviamente fazendo o básico bem feito, mesmo que já seja uma, que a gente chama já que já está datada, né, já tá ali, tem uma certa idade, o serviço compensa. Porque se você oferecer realmente um serviço diferenciado, um atendimento diferenciado, esse hóspede vai valorizar e às vezes ele vai deixar até passar, eu sei que o banheiro ali está um pouco mais cansado ou já é uma propriedade com uma certa idade, eu vou deixar isso de lado, mas assim, eu estou sendo tão bem atendido que ele tem uma avaliação positiva do hotel no final. A gente, inclusive, tem cases nesse sentido dentro da rede. Interessante. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço mais uma vez. Aos nossos amigos da hotelaria e até a próxima edição do podcast de Açores da Hotelaria.